Tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Bitcoin, gráfico diário. Vamos avaliar o que o preço desenvolveu nos dias 12, 13, 14 e hoje no dia 15. Essa barra ainda não fechou, faltam 4 horas para o fechamento dessa barra, tá bom? Mas a gente consegue já avaliar o desenvolvimento aí desse preço. Bom, vamos lá, o Bitcoin então, está tendo uma recuperada. Lembro para quem está assistindo os vídeos, quando o preço ele veio direto rompendo tudo, eu comentei com vocês, o preço tem a tendência de testar os pontos que ele rompe sem fazer o teste. Ele fez isso aqui neste ponto, fez hoje neste ponto, e eu aguardo também esses dois pontos. O preço ele vai chegar até aqui? Eu não sei, tá? Porque todas as vezes que o preço faz o teste nesses pontos importantes, reparam que aqui, ó, ele fez o teste nesse ponto, o que que ele fez? Ele recuou. Ele fez o teste, né? Aqui ainda se trata do mesmo ponto, ele fez o teste nesse ponto. Eu aguardo um recuo do preço, porque como esses pontos são importantes, assim como no rompimento e no teste, o preço tende a fazer um recuo, porque isso daqui agora, né, se a gente olhar bem, isso aqui nada mais é do que uma resistência. Toda vez que o preço vem de baixo para cima nesses pontos importantes, ele vai atingir uma resistência. Então pode ser que ele venha direto para cá? Sim, são alvos que eu aguardo o preço, são alvos porque são pontos importantes que o preço rompeu sem testar. Mas ele pode fazer um recuo para depois vir buscar esses pontos, tá bom? Ou pode ser que ele não busque agora porque ele já atingiu pontos importantes também, que provavelmente ele vai ter uma quedinha aí um pouquinho talvez mais expressiva. Bom, além da estratégia que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver os padrões do preço e os alvos que ele está atingindo, como esse alvo aqui que ele acabou de atingir hoje, tá bom? Dentro da estratégia, bom, reparem que esta barra era uma barra importante, a gente entendeu que o preço poderia voltar nesta barra e o preço voltou. Então, a partir do momento que o preço fecha acima e ele retorna nesta barra aqui, eu faço uma compra, tá bom? Dentro da estratégia. Então aqui ele fez isso? Sim. Além disso, ele fez nesse ponto, nessa linha azul também, que é este fundo do gráfico diário. Então esses dois pontos eu vou retirar esses pontos, porque eu entendo que o preço ele atingiu esses pontos e dentro do nosso estudo, que isso daqui é uma aula, um estudo didático sobre o Bitcoin, então dentro dos nossos estudos eram pontos de possíveis compras aí do preço, assim como esses daqui se o preço vir aqui para baixo, tá bom? Esses aqui não, esses apenas eu deixei esses pontos porque para verificar o teste que ele vai fazer nesses pontos, e no momento que o preço rompeu aqui é neste momento, né, que hipoteticamente nós faríamos as compras aqui, tá bom? E eu só permaneci com essas linhas para a gente ver a força desses pontos aqui. Dentro da estratégia, como o nosso preço médio, hipoteticamente, está nesta linha verde, abaixo dela, eu compro aonde? Em fundos em doji. Eu tenho fundos? Tenho. Aqui foi um outro fundo formado no gráfico diário e eu tenho um doji aqui, ó. Então eu vou comprar tanto no doji se o preço retornar aqui e neste fundo também. Então vamos começar a fazer as marcações aqui, tá bom? Vamos começar a fazer as marcações. Então, o doji, quando o preço vem de cima para baixo, eu compro em dois pontos específicos. Quais os pontos? No caso aqui, na máxima dele, o preço já atingiu. Ó. Ele fechou aqui, ele retornou para a máxima, então aqui tinha uma linha, já houve a compra, hipoteticamente, é claro, e a próxima onde vai ser? Aqui, ó, no corpo dele. O preço atingiu como retorno? Não, ele não atingiu. Ele chegou próximo, mas não atingiu. Então, o que, que eu faço aqui? Eu faço a marcação. A marcação com uma linha. A linha aqui vai ser
na cor vermelha, porque doji eu marco no tracejado em vermelho para eu entender que é um ponto importante e a probabilidade do preço retornar para esse ponto aqui é muito grande. O preço pode retornar para este ponto para a partir daí ele começar a atingir os próximos alvos que ele tem? Ele pode sim. Assim como a partir desse ponto também ele pode rompê-lo, testar, que o preço geralmente ele testa os pontos que ele rompe, a partir dali ele dá seguimento aos outros alvos, aos outros pontos desta queda aqui, tá bom? Bom, então eu tenho mais pontos dentro da estratégia para marcar como possíveis entradas se o preço retornar, sim. Tenho, porque aqui gerou um fundo. Reparem aqui, pessoal, que olha, por que é um fundo? Ó? Esta mínima ela é mais baixa do que esta mínima, tá bom? Esta aqui entre essas três barras aqui é que tem a mínima mais baixa. Então formou um fundo, e se é um fundo, eu pego a nossa grade aqui, coloco na mínima e na máxima desta barra que determinou este fundo e faço as marcações. Reparem que o preço já atingiu um ponto, ó. Então aqui, no momento que o preço fechou, isso aqui é um fundo, coloco a grade, todos esses pontos têm entradas, tá bom? A principal é em 50%, então, mas reparem que o preço retornou, bateu aqui, quando ele bate num dos pontos do fundo, que são pontos importantes que o preço fez, ele recuou. Então, aqui eu não coloco a linha porque eu entendo que o preço, como ele já tocou neste ponto, hipoteticamente haveria uma compra aí. E se ela foi realizada, eu não coloco a linha aí. As outras eu vou colocar na cor azul, porque estamos no gráfico diário. Lembrando que 50% eu sempre coloco na linha tracejada, tá bom? 50% sempre na linha tracejada, eu marco todos os pontos, bloqueio, e em 50% eu coloco como tracejada para me informar que é um ponto importante. Bom, em cima da estratégia, tenho mais algo para marcar? Não. Agora é aguardar o preço desenvolver aqui, tá bom? Eu ainda vou deixar esta linha aqui de doji ainda startada no gráfico, amanhã eu tiro essa linha, só para a gente verificar qual que é o peso deste ponto aqui no gráfico, tá bom? Vamos lá, vamos olhar os padrões aí para ver se o preço atingiu mais alguma coisa. Vamos lá, dentro dos padrões, que padrão que era esse daqui? Aqui no padrão de topos e fundos descendentes, que nós precisamos que o preço me mostre algo diferente. O que é diferente aqui? Comece a fazer topos e fundos ascendentes. Ele já começou a fazer? Sim. Este fundo é mais alto que este, e este topo, que aparentemente aqui vai formar um topo, o topo ainda não está formado, mas aí este topo vai ser maior que este, vai ser mais alto que este topo aqui. Então, eu entendo que o preço começou a mostrar topos e fundos ascendentes. Isso é um bom sinal? É um bom sinal, entendendo que este padrão pode ser revertido. Mas aonde eu vou entender que ele vai ser revertido? No momento que o preço fizer um topo mais alto que este aqui. Aí eu entendo com mais força que este padrão de topos e fundos descendentes foi quebrado. Por enquanto, enquanto não houver esse rompimento com um topo mais alto, eu ainda entendo que o preço me mostra que ele vem para cá, tá bom? Outro padrão. Bom, vamos lá. Esse aqui é o gráfico diário, né? O gráfico diário, este padrão aqui, pessoal, é o padrão que representa a provável bandeira de baixa, que é uma provável bandeira, ela tem a perna da bandeira, que ela tem um alvo, o alvo provável aqui, o preço vai chegar no alvo desta provável bandeira? Não sei, mas se ele vir, o alvo dele é aqui. Entendendo que foi feito um fundo duplo, nós já entendemos que fundo duplo
é um ponto específico de suporte importante, que o preço tem a tendência de bater, gerar o fundo duplo, a partir dali ele, né, fazer um recuo. Até onde? Geralmente até topos e 2G, tá bom? Ou 50% de movimentos importantes, tá bom? Tranquilo? Se nós olharmos aqui, aqui tem um movimento que foi muito importante desta queda. É só eu pegar o fundo dela com o topo dela e eu entendo que 50% é um ponto importante. Ele atingiu? Ele atingiu esse ponto. Então, se ele atingiu esse ponto, eu entendo que 50% é um ponto importante, eu entendo que o preço pode fazer um recuo? Eu entendo sim, pessoal. Eu entendo com certeza. E é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Até porque, pessoal, enquanto o preço estiver abaixo da linha de tendência de baixa, que é esta aqui sinalizada em azul, preço abaixo dela é sinal que o preço ainda está na tendência de baixa. Só não posso esquecer disso, tá bom? O preço pode, a princípio, por exemplo, hoje, como essa barra não fechou ainda, o preço fechar acima dela, testar o ponto que 50% desse movimento é importante, a partir daí ele continuar dando sequência, rompendo inclusive esse topo? Claro que pode, pessoal, claro que pode, mas não podemos esquecer que preço abaixo da linha de tendência de baixa é para cá que ele me mostra. Vamos ver um outro padrão. Bom, aqui, pessoal, é justamente aquele ponto de 50% que nós acabamos de falar, ó, é este ponto aqui, ó, que o preço atingiu. Então, dentro dos padrões do gráfico, o que eu visualizo, pessoal? Eu visualizo algo parecido com isso. Vai acontecer? Não sei, mas há uma possibilidade. Por quê? Porque eu tenho o doji semanal aqui, esse é um alvo do preço. O alvo quase chegou no doji semanal. Eu tenho um outro ponto importante? Sim, eu tenho 50% do fundo mensal, que é um ponto importante. Como ele é importante, ele passa a ser um alvo. Mas, como nós estamos em tendência de baixa e eu entendo que o preço ainda vai continuar, eu não acredito que as baixas acabaram, eu não acredito nisso, tá bom? Então, este é um alvo provável que eu visualizo ainda nessa nossa tendência de baixa. Sim, eu visualizo este aqui primeiro. Se o preço não conseguir se manter acima, ele vem abaixo buscar. Mas isso é uma hipótese, é hipoteticamente, né, uma situação que eu visualizo pelo fato de nós estarmos em tendência de baixa. Outro padrão, vamos avaliar aqui. Este padrão aqui é do mensal, vamos colocar no gráfico mensal. Bom, pessoal, pelo gráfico mensal, se nós olharmos aqui, está claramente aqui para nós que é topos e fundos descendentes, né? Tá bom? Eu marquei aqui como um ponto específico, aquele ponto de 50% do fundo mensal. Eu aguardo o preço aqui ainda. Ele está fazendo um recuo agora dentro da expectativa que eu imagino em função dos padrões. O preço rompeu os pontos, como nós conversamos, e é normal ele testar esses pontos. Eu vejo os testes no gráfico diário, principalmente, e no semanal, tá bom? Mas eu ainda vejo o preço aqui, eu vejo, até porque o preço ele já apontou num fundo mais baixo que esse. Então a tendência de topos e fundos descendentes se mantém ainda a princípio. E aqui aquele provável alvo de final de ciclo aí. Este é um alvo intermediário, que é os 50% desse fundo, que é um alvo importante. A partir daí ele pode ter um recuo? Claro que ele pode ter um recuo, porque são alvos importantes. Vamos olhar agora o gráfico semanal. O gráfico semanal, pessoal. No semanal também nós temos uma provável bandeira de baixa, tá bom? Que o alvo desta bandeira aqui
É aqui, é entre essas linhas vermelhas. E no gráfico semanal, o preço também ele tem alvos aqui, ele tem esses pontos como alvo, só que o principal é este ponto que é 50% do fundo semanal. Eu aguardo o preço aqui? Eu aguardo sim, pessoal. Eu vejo o preço fazendo algo parecido, tá bom? Parecido, pessoal, com isto aqui, ó. Sim, eu vejo. Tá bom? Vejo algo parecido com isso. Dentro dos padrões. Vai acontecer? Não sei. Tá bom? Mas vamos ver alguns detalhes aí, pessoal. Por isso que é importante a gente fazer essa análise gráfica aqui, porque a gente entende das possibilidades do preço. Lembra que eu sempre digo a vocês, o preço após rompimento de pontos importantes, se ele não parar no ponto importante, pelo menos testar, ele retorna para testar. Olha só, isso daqui além dele ser um canal de alta, e canais de alta têm a probabilidade de romper para baixo, e foi isso que ele fez. Além disso, aqui é uma bandeira, tá? Uma bandeira de baixa. Então, olha, ele fez a bandeira. Se isso aqui é importante, por que que é importante? Aqui, ó, nós estamos falando que ele ficou 2 meses e meio aqui para fazer o rompimento. É um ponto importante. Então, reparem, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Reparem que se é um ponto importante, ou o preço para, como ele fez aqui, ou se ele rompe, ele testa. Olha o que o preço fez. Rompeu e testou. A partir dali ele vem embora. Por quê? Porque aqui é um ponto importante. Ele veio embora e desenvolveu a perna, nessa pernada aí dessa bandeira aí de baixa. Então aqui pode ser mais uma bandeira de baixa? Claro que pode, então ela está desenvolvendo. Só que repare uma coisa, pessoal. Se o preço tem a probabilidade de, após um rompimento de pontos importantes, testá-los, o preço testou aqui, ele só rompeu, né? Então, o que que o preço pode vir fazer? É sempre que ele testa pontos importantes? Não, pessoal, não é sempre que ele rompe e testa pontos importantes, mas na maioria das vezes ele retorna para testar. Então, o que que o preço pode estar fazendo agora? Pessoal, ele pode estar vindo tentar testar o rompimento importante dessa bandeira. Então, ele veio aqui, rompeu sem olhar para trás. Ele pode, a princípio, fazer algo semelhante a isso para testar? Pode ser sim, para a partir dali ele vir nos alvos que são alvos do preço. Tá bom? Pode ser que aconteça? Sim. Já que ele não testou, está recuperando e tem alvos aqui, é uma probabilidade do preço vir nesse ponto. Há esta possibilidade. Vai acontecer? Não sei, mas é uma possibilidade. Deixa eu voltar no diário, que é o nosso gráfico base. Vamos ver outro padrão. Olha esse padrão aqui, pessoal. É interessante os padrões porque, por exemplo, aqui é uma cunha simétrica, ou triângulo simétrico, ou uma flâmula. O mercado chama de 3 situações diferentes esta situação de padrão que o gráfico desenvolveu. Lembra que no vídeo passado falei a vocês, olha, este padrão normalmente ele rompe para cima, ele vai romper para cima, e se ele rompe para cima, aí eu desenhei algo semelhante a isso, dizendo que o preço ia subir, porque se este padrão fosse efetivo, o preço ia romper e continuar. Olha só o que o preço fez, ele rompe, o que que ele faz? Ele testa e dá seguimento. Isso é padrão do preço, isso é padrão. Então, se isso aqui é um padrão, de triângulo simétrico, o que que acontece? O preço tem um alvo. Qual é o alvo? O alvo provável é aqui, tá? Em 69.400, essa faixa aí. Este é o alvo provável. Vai acontecer? Não é porque ele rompe, testa e vai embora que ele pode atingir o alvo. Normalmente ele faz isso. Normalmente o preço ele segue o padrão. Então, ele desenvolveu o padrão, fez o rompimento, testou. A princípio, eu aguardo ele aqui. Se vai vir ou não, não sei, mas eu aguardo o preço aqui, tá bom? Esse alvo nada mais é do que se nós pegarmos aqui a base
triângulo simétrico aqui. No rompimento, nós projetamos e a gente tem o provável alvo. Tá bom? Então, eu aguardo sim o preço. O preço pode, a princípio, agora, nesses dias ainda, ele fazer alguns testes aqui para depois ele ir atingir o alvo. Claro que ele pode fazer isso, tá bom? Assim como também ele pode continuar aí a tendência dele. Até porque, pessoal, nós não podemos esquecer que outro padrão bem interessante, o Doji, tá bom? Lembre que eu falei a vocês, Doji é um imã para o preço. Ele tem a probabilidade, costume de sai do Doji, retorna para o Doji, tá bom? Ele é um imã para o preço. Aí ele repele, depois ele atrai de novo para o Doji. Ele repele e atrai de novo. O preço faz esse padrão. Então, antes de atingir este alvo aqui, o preço pode testar o Doji. Pode, porque doji é importante. Então, o preço ele também pode testar o doji para, a partir daí, ele vir buscar o alvo dele. Tranquilo? Vamos ver um outro padrão. Vamos no gráfico semanal. Pessoal, olha esse outro padrão aqui de linha de tendência de baixa no semanal. Olha só, reparem, o preço estava perfeito, perfeito, até ele fazer um teste, mas esse teste foi um rompimento. Então, o que o preço fez aqui? Padrão de livro. Ele vem para que a gente entenda que o preço começa a ter uma tendência de alta importante. O que eu tenho que entender? O preço ele tem que vir romper. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Romper o ponto importante, que é esta linha de tendência de baixa, porque ela está formando desde outubro do ano passado, então é um ponto muito importante. Então, qual que é o procedimento? Rompe, testa o ponto, só que aqui ele rompeu de novo para dentro, mas o preço tem que testar o ponto, a partir dali ele dá seguimento à alta, rompendo inclusive o topo que ele fez depois do rompimento da linha de tendência de baixa. Se eu entender que o preço faz algo parecido com isso, aí eu entendo que o preço gera uma tendência de alta. Aconteceu isso? Não. Até aqui, até este ponto, estava perfeito. Ai, Márcio, mas ele está recuperando, ele não pode fazer isso. Pessoal, olha, ele até pode, mas no momento que eu vejo um preço aonde ele tinha que testar para romper, ele entrando novamente abaixo da linha de tendência de baixa e fechando abaixo dela, eu entendo que eu posso estar errado? Com certeza eu posso, mas o que o gráfico me mostra aqui, ó, ele recusou esta alta, rompeu para baixo, agora ele está testando aqui, ele testou, reparem, vamos lá, reparem que aqui, ó, nesta semana não houve o teste ainda, não houve, só houve o teste aqui, ó. Aí ele testou, ele pode sim, a partir desse teste, ir embora, ele pode, mas como o preço ele fechou abaixo, o preço, lembra que eu falei a vocês, o preço nos conta uma história. Qual a história que o preço me diz? Que ele quer vir para cá. É esta a história que o preço me diz. Sabe por quê? Porque nós temos uma semana ainda. O preço pode muito bem ter testado aqui o ponto, a partir daqui ele vem para baixo, testando inclusive, ou seja, rompendo inclusive esse fundo. Se o preço fizer isso, se o preço agora ele recuar e romper este fundo semanal aqui, ó, dentro dos padrões do preço, o preço vai desenvolver algo parecido com isso aqui. Tá bom?
Então, qual que é a probabilidade que eu vejo entre esta alta aqui e fazer esse padrão? A probabilidade que eu vejo maior até o final da semana é vir para este padrão aqui. Posso estar errado? É claro que eu posso, tá bom? O preço pode desenvolver aqui, inclusive subir mais. A partir daqui, o preço pode, a partir de outros topos aqui, ele vir fazer o recuo dele, tá bom? Vamos ver outro padrão. Vamos ver esse padrão aqui, vamos no gráfico diário. Este padrão aqui, para quem está acompanhando os vídeos, isso aqui não houve muita mudança, aquele padrão de cunha descendente, mas a gente entende o quê? Cunhas descendentes têm a probabilidade de romper para cima. Esta é a probabilidade, mas eu não posso esquecer que dentro desta cunha eu tenho aqui uma resistência, que é esta linha, e um suporte, que é esta linha. Então, o preço ele pode, durante a semana ou mais para frente ainda, ficar desenvolvendo algo parecido com isso aqui, pessoal. Ele pode até chegar lá próximo e vir para cá testar, assim como ele pode bater primeiro aqui para depois vir testar. Ou seja, o que eu quero dizer? O preço ainda tem um campo de atuação dentro desta cunha, que ele pode tanto subir para atingir aqui esse topo da cunha ou atingir o fundo da cunha, tá bom? Não há nada ainda tão definido assim. Deixa eu ver outros padrões aqui. Bom, os padrões aqui se encerraram. Vamos voltar para o nosso padrão inicial, que nós temos que inclusive ver o fechamento semanal, porque ontem, no domingo, às 21 horas, fechou a semana. No diário nós já vimos que nós não temos nada para marcar. Vamos ver no gráfico semanal? Vamos lá. O que eu tenho que marcar para a estratégia no gráfico semanal? Então, se o preço do ativo está abaixo do meu preço médio, é sinal que eu compro em fundos em doji. Então vamos lá. Eu tenho um fundo formado aqui? Eu tenho fundo formado aqui, ó. O fundo foi formado por esta barra aqui. Então, eu coloco a nossa grade. O que eu vou fazer? Eu vou marcar somente o que estiver abaixo do meu preço médio e com o preço da semana fechado. Ou seja, esta linha aqui, eu vou marcar esta linha de 50%? Não, eu não posso marcar agora, porque a semana está desenvolvendo. Para eu marcar e comprar nela, eu preciso que o preço feche a semana e feche acima dela. Se ele fechar acima, ao retornar, eu compro. Então, como não fechou a semana ainda, esta linha eu não posso marcar. Qual linha que eu marco, então? Aqui está abaixo do meu preço médio com a semana fechada, tá bom? Se estiver acima da linha, eu faço compra se o preço retornar. Quais os pontos que a semana fechou e estão abaixo do fechamento? Quais são os pontos? Este ponto da grade, então eu vou marcar na linha pontilhada em laranja, porque laranja representa a cor do gráfico semanal, e vou marcar o último aqui. Então, conclusão, pela nossa estratégia, se o preço na semana que vem, digamos que ele feche neste ponto aqui, não consigo marcar 50% ainda, mas o preço retornando, eu vou comprar aqui nesse ponto semanal, assim como os outros, e também vou comprar aqui. Hipoteticamente, porque isso aqui é um gráfico de estudos, tá bom? Vou voltar no gráfico diário, nós fizemos todas as marcações, agora é aguardar o preço desenvolver, tá bom? E por hoje é só, forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.